Buenas, pessoal, tudo bem? Mai e Gabriela aqui, começando mais um Te Influenciamos podcast. E no programa de hoje eu recebo uma mulher incrível. Ela é terapeuta holística há 5 anos, é mãe, tem uma técnica fantástica chamada Aura Master. Eu tô falando da Patrícia Leal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. É uma honra poder estar aqui com você hoje. É muito bacana poder divulgar essa técnica, né? A gente nem fala muito sobre a técnica, a gente fala sobre a transformação que ela gera na vida das pessoas, né? Então, são muitas transformações, a gente consegue se libertar de muitas crenças, de depressão, ansiedade, baixa autoestima, falta de confiança. Quando a gente se abandona, em algum momento da vida, acontece alguma coisa que a gente se separa da gente mesmo, né? E fica com aquele chicotinho. Então, o Aura Master limpa tudo isso e deixa a gente de volta no momento presente, devolve o brilho nos olhos, traz a gente a alegria de viver, né? E de colocar os nossos projetos no mundo. Muito legal. E como que funciona a Aura Master de forma prática, Patrícia? Bom, o Aura Master ele funciona em 4 etapas. A gente faz primeiro uma coluna de luz, que é uma conexão com a nossa parte divina. Depois a gente faz uma permissão ao corpo, que eu acho que aí é o gap das outras técnicas de alguma maneira, porque a gente pede para o nosso corpo, que é inteligente, para passar por esse processo de transformação. Depois a gente faz os fluxos propriamente dito, que depende daquilo que a gente quer trabalhar. Eu tenho 45 fluxos atualmente, que eu posso jogar 3 deles ali, dependendo do que a gente vai querer trabalhar. E no final, a grande conciliação, onde a gente faz uma gratidão por ter passado por todo esse processo. Então, é uma técnica é uma tecnologia, né, terapêutica avançada, que trabalha com a nossa mente, com a nossa energia, com o nosso campo áurico. É muito interessante. Interessante mesmo. E tem algum caso, assim, de transformação que mais tenha te marcado até agora nesse teu trabalho com essa tecnologia terapêutica que é a Aura Master? O mais impactante que eu tenho várias, né? São muitas transformações, já ajudei mulheres, já ajudei homens, já ajudei crianças. Mas o mais impactante foi de uma moça que o irmão dela assassinou o marido dela. Forte. Isso fazia 7 anos. E ela tava, assim, a princípio lidou com aquilo, seguiu vida. E ela já estava na faculdade, chegou na hora do trabalho de conclusão, travou. Aí a minha amiga falou, Paty, pelo amor de Deus, ajuda. Aí eu comecei a atender ela e eu, sinceramente, eu fui, assim, vamos ver como vamos lidar com este caso. Sim. E aí, na primeira sessão, Mai, eu perguntei para ela, quanto que isso está te incomodando de 0 a 10? Ela falou, 1000. Eu pensei, ok, vamos fazer várias sessões, mas eu tô aí disposta, né? Sim. E aí, fiz a sessão com ela, não peguei no trauma. Fiz uma sessão que eu gosto de chamar de um elemento total, que é tipo um faxinão geral na energia. Quando finalizou, eu perguntei pra ela, e aquela questão que tu veio trabalhar? Ela me olhou, que questão? Aí eu, não, então tu vê a nossa próxima sessão, quando vai ser? E aí a gente fez um processo, né? Mas assim, aquilo ali foi ressignificado naquela sessão. Então a menina terminou o trabalho de conclusão. Hoje ela é fisioterapeuta, trabalha em 3 clínicas diferentes. Então, assim, a vida dela se transformou completamente. Ela se libertou daquele trauma. Aí eu tenho outros casos. Tenho casos, inclusive, à distância. Isso eu não falei. O Aura Master pode ser atendido à distância. A pessoa nem sabe. O menino tem 10 anos e ele é autista. E tinha sofrido bullying na escola. E aí, a mãe resolveu trocar de escola e me chamou. Paty, tá assim, tá com medo de começar de novo, tem dificuldade de se relacionar, né? Como é que vai ser? Eu falei, não te preocupa, eu vou fazer à distância. Então eu fiz, ele nem sabe que eu fiz. Olha. E aí foi interessante o relato da mãe, né? Que ele melhorou o diálogo com ele, porque ele tinha o péssimo hábito de dizer, eu sou burro, eu não dou conta. Ela disse que isso acabou. Ele, no dia que foi começar a aula, né, na nova escola, ele estava confiante, ele estava tranquilo, né? Então, assim, ele se transformou também nessa questão da própria autovisão dele, né? Sim. Então, assim, hoje ele já melhorou muito, tá indo super bem na escola, dentro das limitações do espectro autista, mas ele tá indo muito bem também. Muito bom. E é interessante, né? Como as pessoas têm buscado agora esse caminho do autoconhecimento, né? De fazer terapia. E há um tempo atrás a gente não via isso, né, Paty? Com uma certa frequência. Verdade. Eu acho que, assim, a pandemia, né, Mai, eu acho que ela fez exatamente isso com a gente. Ela deu aquele pause na nossa vida. Todo mundo parou. Verdade. E aí, assim, presta atenção. Tu tá fazendo o que tu veio fazer? Quem é tu? O que tu tá fazendo aqui, né? Verdade. Aí, de repente, a gente olha pra gente e fala, opa, peraí, tô numa profissão nada a ver, ou tô num relacionamento
que não tem nada a ver. A gente começa a olhar pra gente, porque a prestar atenção que a vida acontece a partir de nós, né? Sim. A vida não tá lá no futuro, depois que eu me formar, depois que eu me casar, depois que eu tiver meu filho. Não, a vida tá acontecendo agora, né? Então, assim, quanto mais eu tomo consciência disso, mais eu consigo ter clareza e fazer escolhas mais alinhadas com a vida que eu quero pra mim. Sim. Se eu não tô presa em alguma coisa que tá me atrapalhando, né? Quando eu não tô consciente disso, eu tô vivendo aquele trauma, aquela dor, aquela depressão. Por que acontece a depressão? Porque eu fico presa lá num passado de alguma coisa que aconteceu. Ou numa ansiedade muito grande, um futuro que tá por vir, que de repente aconteceu alguma coisa lá atrás e eu não consegui lidar, e aí já pensou se vem uma coisa pior ainda? Sempre esperando o pior, né? Exato, porque isso é o inconsciente coletivo, é negativo. Pra gente se sobressair, a gente tem que ter consciência e pensar o melhor sobre nós, o melhor que tudo vai melhorar, tudo, porque tudo sempre acontece pro nosso melhor. Né? Sempre vai acontecer pra gente se desenvolver com aquela situação. A gente tá aqui pra experimentar a vida, né? E aquela questão, por mais desafiadora que ela seja, ela vai trazer ensinamentos pra gente, ela vai transformar a gente em alguém melhor, quando a gente tá consciente disso, né? E eu acho que depois da pandemia, isso deu um boom, né? As pessoas ficaram assim, não, gente, peraí, eu não vim aqui sofrer, eu não vim aqui pagar conta, eu não sou um robô, né? Sim. Eu sou um ser humano, então eu posso escolher viver a minha vida de uma forma mais leve, mais tranquila, mais alinhada com aquilo que eu quero. Eu tenho metas, eu quero conseguir coisas. Só que eu não posso ir atropelando a vida, né? A vida do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. Não, né? A gente tem que estabelecer metas e ir aos poucos, micrometas para atingir aquele objetivo. É verdade. A gente estava conversando nos bastidores, né? Exatamente sobre isso. Eu passei por um desafio muito grande quando eu era jovem, né? Tinha 12 anos, em 2009, em que eu sofri bullying na escola, fui fazer uma apresentação e começaram a rir de mim, jogaram lixo. E eu poderia ter me tornado uma pessoa completamente insegura, travada. E por um tempo da minha vida, Patrícia, realmente eu fiquei nessa situação, sabe? Me limitando, não sei, sendo moldada dentro de uma caixinha. Mas hoje, quando eu me deparo, né, que eu sou palestrante, eu sou jornalista, olha quanta coisa aconteceu superou, né? de lá pra cá. Né? Então, como é importante a gente aprender a lidar com esses desafios, embora não seja fácil. Não, não é. Nunca é fácil. Não é fácil porque é a primeira vez, né? Aconteceu aquilo ali. Aí impacta a gente. Mas como que a gente vai lidar com aquilo? Né? Então, eu tenho certeza que tu, ao longo da tua vida, tu foi criando situações nas quais tu foi te superando daquela dificuldade. Então, assim, hoje tu deve falar 1000 vezes melhor do que naquela vez, e ainda assim tu foi achincalhada, né? Então, assim, mas também, tu era adolescentinha ali, recém-pré-adolescente, né? O pessoal que tava assistindo a plateia também não era, né? Não dá pra dizer. Maduros. Exato. Não dá pra dizer que tava ali pra julgar o teu trabalho, mas a gente pode ir pra esse lugar de... Ai, tu vê, eu não valho nada, eu não sirvo pra nada. Sim. Né? E aí, não, ao longo da tua vida, a tua vida foi te mostrando que não, que tu tinha valor, que tu podia superar os desafios. E a cada desafio a gente vai se tornando mais forte, mais resiliente, né? Verdade. E melhorando pra o próximo. Porque sempre vai ter um próximo. Sempre vai ter, com certeza. Sempre vai ter. E por falar em desafios, pra você ter chegado até esse universo das terapias holísticas, foi algum desafio que te trouxe até aqui? Foi, com certeza. Na pandemia, né? Eu sou de formação acadêmica, eu sou bióloga. E aí, assim, a pandemia parou tudo. E eu, assim, eu gostava muito da biologia, eu já estava trabalhando, né, como professora. Não queria bem trabalhar na área de professora, porque tem esses desafios todos, né, do sistema geral, na expectativa e realidade. E aí, mas eu estava trabalhando tudo, aí deu aquela pausa e... tudo. Aí eu fiquei pensando, gente, peraí, tem alguma coisa errada. E eu me encontrei com a técnica na internet. Eu já conhecia a escola e eles estavam fazendo um curso sobre o Aura Master. E eu tava muito ansiosa, muito nervosa, muito tudo, né? Como todos nós estávamos na pandemia. E aquela técnica calou a boca da minha cabeça, me trouxe de volta e falou assim, não, calma, querida, vamos resolver, vamos... Aí eu falei, gente, peraí, né?
que vida é essa? Existe vida. Aí eu voltei pra mim, porque eu era uma pessoa que eu vivia pra minha família, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Sim. E a minha vida era em função da família e dos filhos, né? Da escola ali e tal. Quando eu voltei pra mim, eu falei assim, não, gente, peraí, eu também tenho as minhas escolhas, né? Eu existo, eu posso ter escolhas assertivas, eu posso... E aí eu vi que eu podia transformar a vida de pessoas junto com a minha transformação, né? E aí foi assim, foi se descortinando. E é engraçado, porque a gente quer ver o final da história, Sim. mas o final da história nunca chega. Então a gente sempre tem que ir passinho por passinho. Esses dias eu vi um rapaz falando isso. Se Deus nos mostrasse o caminho todo, a gente ia se apavorar. Então ele mostra o próximo passo. Dá esse passo aqui, eu vou botar o chão. E aí tu vai dando aquele passo, Deus bota o chão e tu vai indo. De repente tu vai encontrando com situações, com pessoas, com oportunidades que tu nem imaginava que poderia existir, porque tu tava com outro nível de consciência. Aí tu amplia a tua cabeça, tu enxerga novas possibilidades, né? Então a Aura Master me transformou assim por completo. E eu acho isso tão bacana que eu tinha que dividir isso com outras mulheres, né? É verdade. E como que você concilia hoje, agora, essa jornada de ser mãe, de ser esposa, com a jornada também de ser empreendedora? Não é fácil, né? Não é fácil, mas com certeza o apoio da família é fundamental, né, Mai? É engraçado porque a gente também tem uma visão de que as pessoas vão nos apoiar como a gente quer, né? Exato. E na verdade não é assim. O meu marido é um cara que me apoia super, de uma maneira diferente do que eu esperava que fosse, né? Eu queria que ele falasse alguma coisa, que ele... né? Mas é o jeito dele, ele é mudo, ele é mais quietão, então ele fala... Não é diferente também, não. Então, mas ele tá ali, entendeu? Toda vez que eu precisei dele, ele tava ali. Então agora, ele me dá o maior amparo lá em casa, né? Eu busco a Manu, que é a minha filha mais nova, e ele, enquanto isso, ele vai fazendo o almoço, ele vai organizando o almoço. Hoje mesmo, ele tava lá esquentando a comidinha que sobrou da janta, e aí eu cheguei com ela, né? Então, assim, esse apoio que a gente precisa, né? Na prática, no dia a dia ali. E aí é complicado, porque dali eu já saí correndo pra ir, eu tinha cliente de tarde, aí de lá tu já me chamou, eu já vim pra cá, então é assim, agora eu vou chegar em casa, tem a jantinha pra fazer, né, tem que saber como é que foi, se a filha fez as tarefas. É verdade. E é isso aí, mas é maravilhoso, né, Mai? Muito bom. E quanto mais a gente tá presente, isso é uma coisa que é muito importante, quanto mais a gente tá presente no que a gente tá fazendo, a gente faz de uma forma muito melhor. Né? Com certeza. Enquanto a gente tá aqui com a cabeça no que a gente tem pra fazer, ou no que tinha que ter feito, a gente não tá presente aqui. Quando a gente está aqui, a gente tá entregando tudo que a gente tem. A nossa cabeça fica clara e aí a gente consegue organizar tudo que a gente quer falar de uma forma bem tranquila. Sim. Né? Sem estar atropelada, sem estar com medo, com raiva, com rancor, com tudo. Não, a gente tá aqui. Então, enquanto a gente tá aqui, a gente tá prestando atenção no que a gente tá conversando, né? E consegue trazer com clareza as ideias. E acaba se tornando uma aula, né? Isso que eu acho legal. Eu gosto muito desses papos aqui no podcast, esses papos leves, né? Que colocam a gente em contato com o nosso eu interior. Exatamente. Porque são insights que a gente vai levar pra vida. Verdade. Entendeu? Não é só um bate-papo de podcast simples. É algo que a gente realmente vai levar pra nossa vida pessoal, nossa vida profissional, né? E falando em vida profissional, de que maneira essa tecnologia terapêutica do Aura Master, ela pode me ajudar enquanto mulher empreendedora? Enquanto mulher empreendedora, ela pode te ajudar a tu ter mais clareza naquilo que tu quer fazer, né? Sim. E, enfim, estabelecer metas e conseguir ter disciplina para realizar aquilo que precisa ser feito. Porque também não é mágica, né, Mai? A gente estabelece uma meta, mas não adianta aquilo ali estar no papel. A gente tem que se mover até aquilo ali acontecer. A gente tem alguma coisa que a gente precisa aprender, a gente tem que aprender. Aí a gente aprende, aí a gente pratica, a gente cai, levanta, limpa o sanguinho do canto da boca e segue fazendo, né? Então, assim, é tudo experienciando, mas como empreendedora, o Aura Master pode trazer justamente essa clareza, esse apoio, né? Porque a gente, como empreendedora, se sente sozinha. Muito solitária a jornada. Exato. E aí, assim, a gente tendo uma terapeuta, uma pessoa que tá ali do nosso lado, para ouvir a nossa dificuldade e nos ajudar a transpor aquele desafio, é muito bacana, né? É muito interessante. Então, assim, a gente pode ser apoiada, a gente pode organizar as nossas metas, a gente pode liberar aquilo que está impedindo a gente de conquistar o que a gente quer, né? Melhorar a prosperidade, porque aí a gente entra nesse fluxo, porque o fluxo natural da vida é o bem-estar, né? Com certeza. E a prosperidade está ligada a isso. O dinheiro é uma energia que vem quando a gente se alinha, né? Quando a gente está fazendo aquilo que a gente veio fazer
E aí a gente começa a encontrar as portas, abrir, mexer, fazer. Bom demais. Exato. E aí quando a gente vê, então, e o Aura Master ajuda muito a gente nisso. Liberar crenças sobre dinheiro, que a gente foi ensinado que dinheiro é sujo, que é difícil, que tem que se matar de trabalhar. E não é sobre isso. É sobre um esforço direcionado. Quando eu faço aquele esforço necessário que eu preciso na direção certa, é plantar a semente, a gente vai colher. Muita gente fala mesmo, tem essa questão do dinheiro ser um tabu, né? Parece que tem um problema em você ser rico, em você ser próspero. Como se exato, como se fosse errado. Sim. Né? Porque existe muita crença sobre isso, né, Mai? Que tipo assim, se eu ganhar muito dinheiro, a minha família vai abusar do meu dinheiro. Isso. Ou então assim, eu posso ser sequestrado, pode acontecer alguma coisa ruim comigo, né? Ou eu vou virar, ou eu posso me tornar uma pessoa mesquinha, ou soberba, de repente, né? Exato. Ou me achar melhor que os outros, enfim. Então, assim, nada disso, né? O dinheiro só traz benefícios. Porque quanto mais rica a gente fica, mais íntegra a gente fica. Sim. E mais espiritual a gente se torna. E isso é real, assim. Porque a gente vai fazer aquilo por amor, né? Não vai fazer com a intenção de amor, não com a intenção de falta. Sim. Porque quando eu tenho dinheiro, eu escolho as melhores coisas. Eu escolho me alimentar melhor. Eu escolho usar uma roupa bacana, eu escolho me apresentar bem, eu escolho estudar bem, eu escolho cuidar bem da minha saúde, porque eu tenho grana para bancar toda essa estrutura, né? Com certeza. E não quer dizer que se eu não tenho, eu não consigo fazer. A gente faz. Mas quanto mais a gente se alinha nisso, nesse bem-estar, nesse cuidado, mais a gente vai encontrando possibilidades de se cuidar cada vez melhor. E até quando a gente muda... sai de alguns círculos sociais, é impressionante. Eu já vivi isso na prática. Na prática, eu também. Eu saí de alguns círculos assim que eu falei, gente, em que tá me acrescentando conviver com essas pessoas? Foi só me afastar delas que começou a melhorar a minha vida profissional, material, acadêmica, espiritual, amorosa também. Exatamente. Então uma coisa vai puxando a outra, um imã. Exatamente, mas a gente é um imã gigante, né, Mai? E quanto mais a gente se sintoniza com certas coisas, mais a gente atrai coisas nessa sintonia, né? Até a gente estava falando isso ali. Então, assim, por exemplo, se eu faço fofoca, se eu presto atenção na vida dos outros, eu tô perdendo a oportunidade de usar a minha energia na minha própria vida. Então, o que eu vou ganhar com isso? Neca de pitibiribas, não é? Não vou ganhar nada. Agora, se eu tô usando a minha energia para me fortalecer, para eu crescer, aí eu só tenho a ganhar, né? Voar, né? Exatamente. E aí eu também acabo inspirando outras pessoas. Olha, existe vida além da vida tradicional que as pessoas usam a sua energia de forma inadequada. Porque quando a gente está falando da vida do outro, a gente está perdendo a oportunidade de usar a nossa energia na nossa vida. E o que a gente está plantando? Coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim, porque essa é uma lei universal, né? Sim. A gente planta, a gente colhe. Não tem como falhar. Não tem. Então, assim, se eu planto morango, eu vou colher morango. Se eu planto pepino, abacaxi, eu vou colher pepino, vou colher abacaxi. E quando a gente tá inconsciente, a gente deixa a vida me levar, vida leva eu tô plantando um monte de coisa ali. Vou colher aquilo ali. Agora, quando eu tô consciente, não, gente, peraí, eu quero colher esse resultado, eu quero morango. Vou plantar morango, eu vou colher morango. Eu quero maçã. Só que aí a macieira demora, né? Demora. Pepino, rapidão, tá ali. A macieira, não. Então, tu entende que aí a gente... Entendo. É todo um processo. E a gente tem que ter também maturidade, serenidade para esperar essa semente germinar e virar a macieira, que aí vai dar primeiro flores para depois dar o frutinho. Exato. Então tem todo um processo e tá tudo bem, faz parte. Sim. Mas como que eu vou estar? Eu vou estar do lado da macieira, não tá dando maçã, não tá dando maçã, ou eu vou estar tranquila. Sim. Como que eu vou estar? Não, eu tô tranquila porque eu sei que vai dar maçã. Então eu vou botar um adubo, eu vou molhar, eu vou botar de repente um sombrite ali para não pegar tanto sol. Como que eu vou fazer? Então eu tô prestando atenção nisso, na minha colheita. E quanto mais eu faço isso, mais os meus frutos vão ser melhores, né? Com certeza. E mais assertivos, né? E tudo é energia, né? Também. Com certeza. Tudo é energia. Com certeza, tudo é energia. E essa analogia que você fez da macieira, ela já traz, né? A reflexão de que as coisas boas, elas precisam de um processo. Exatamente. Um processo muito bem definido. Requer paciência, requer a perseverança. Exatamente. E a maioria das pessoas não está pronta para isso. Elas querem tudo para ontem, um imediatismo muito grande.
A gente está vivendo em uma geração... eu acredito que também por conta das redes sociais, da tecnologia, Sim. de todo esse excesso, a gente está criando pessoas problemáticas nessa geração, né? Exatamente, porque justamente, né, as pessoas não têm esse feeling, né, de saber que tudo é um processo. Então, assim, a gente entra ali no celular, a gente pede um iFood, né, a gente não vai no supermercado comprar os ingredientes para preparar a comida para depois comer. A gente aperta um botão. Né? A gente quer um táxi, antigamente chamava táxi. Agora a gente entra ali no aplicativo do Uber, aperta, o Uber tá ali na nossa porta. Né? A gente nem precisa aprender a dirigir. Olha o processo. Vai aprender a dirigir, vai comprar um carro, ou alugar, ou sei lá, pegar o do pai. É todo um processo. E tudo é um processo na vida. Só que realmente eu acho que a tecnologia é maravilhosa. Sim. A gente não pode negar, né? Com que a gente tá certeza. aqui por causa da Claro. tecnologia. Mas ao mesmo tempo... a gente também tem que ter essa percepção, né, de que a vida em si não é como a tecnologia, não é assim. Ela é um processo, a gente pode ver, a gente nasce, a gente não sabe falar, a gente não sabe andar. Quando a gente foi caminhar, quando a gente para se dar conta, quando a gente foi caminhar, a gente engatinhava, aí a gente começou a ficar de pé, fortaleceu as pernas, aí a gente deu uns passos, caiu, até a gente começar a andar. E hoje a gente levanta e sai andando como se... Nada tivesse... Exatamente, como se não... Mas é um processo, né? Então, assim, a gente não pode exigir de um bebê que saia correndo, né? Então, assim, tudo é... E quanto mais a gente olha para o humano, a gente percebe isso. É que a tecnologia afasta a gente das pessoas, né? Sim. Dificilmente a gente para olhar nos olhos de alguém, conversar. Até eu estava conversando hoje isso com uma colega minha no Pilates, que a gente sentava numa sala de espera de um médico. Nossa, tu sentava e já fazia amizade com aquela pessoa, já combinava um café lá na nossa terra, na minha terra, um churrasco, né? Já conhecia a família toda. Hoje em dia tá todo mundo no seu celular, as pessoas nem se cumprimentam, né? E quando a gente vai pro humano, olha para aquela pessoa, a pessoa fala, olha, vamos conversar? Tá tudo bem? Tá passando por alguma coisa? Vamos, né? Quem sabe eu posso te ajudar em alguma coisa. Às vezes a pessoa nem vê, nem vislumbra isso. Tão raro hoje em dia, né? Porque as pessoas estão muito robotizadas, hipnotizadas, né? É verdade. Pela tecnologia. É bem complicado. E agora você tocou em um assunto interessante, você falou lá na minha terra. Lá na minha terra. Pelo sotaque, a gente já percebe que você é do Rio Grande do Sul, natural de Porto Alegre. E como que você veio parar aqui, em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Então, meu marido é funcionário público federal, da Controladoria Geral da União. A primeira lotação dele foi Amapá, capital. Nossa! É Macapá, capital do Amapá. Bem longe. E aí, ele conseguiu uma transferência para cá. Imediata ou esperar mais 2 anos para ir para Porto Alegre. Nossa. A gente se olhou e falou, vamos para lá? Porque aqui tá meio difícil. Sim. Difícil por causa da cultura, muito diferente. Mas tá tudo bem, era o desafio da época, né? Claro. E aí viemos pra cá. E já faz 20 anos. E o meu sotaque não nem cócega deu, né? Mas enfim. Era pra passar só 2 anos aqui? Não, era pra vir pra cá. 2 anos. E aí a gente já tá 20 anos aqui. Nossa. Legal. Muito legal. E aqui, eu falo, é uma cidade... É uma capital com trejeito de interior. Verdade. E ela tem esse acolhimento, né? A gente não consegue ir embora, menina. Eu sou carioca, eu não consigo ir embora daqui. É muito gostoso aqui, né? É muito bom. Essa facilidade, né, que a gente tem. Que é uma cidade grande, mas a princípio a gente consegue fazer a nossa vida, assim, ser toda próxima, né? Eu agora mesmo, eu mudei meu consultório para um lugar bem próximo da minha casa, então... Minha vida tá bem redondinha, bem tranquila. Facilita tudo, né? Facilita tudo. E por falar nisso, você tem alguma mensagem, algum recado que você quer deixar para quem está nos assistindo nesse momento? Eu quero sim. Eu quero dizer que tudo tem solução, né? Que a gente encontrando alguém profissional que possa nos ajudar, né? Nos guiar nesse processo de se autoconhecer, de se autoencontrar, né? E aí poder realizar a vida, né? Em vez de viver carregado pelas situações, né? Viver escolhendo o que a gente quer viver, né? De forma bem tranquila, porque o fluxo natural da vida é o bem-estar, né, Maia? É se sentir bem, é estar alinhado, é estar feliz. Não quer dizer estar alegre o tempo todo, porque vão acontecer situações, a vida tem tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente escolher como vai lidar com aquilo,
né? É uma situação bem desafiadora que a gente está passando, mas a gente escolhe ser feliz, a gente escolhe passar aquilo de uma forma mais tranquila. E quanto mais a gente vai se alinhando com isso, mais as situações vão ficando leve, porque a vida é para ser leve. A vida é para ser feliz, a vida é para ser saudável, fácil, né? Só que a nossa cabeça tem uma opinião diferente. Tem. Cria uns monstrinhos aí, né? A nossa cabeça pensa que não, peraí, né? Tem que ter dificuldade. Como não vai ter dificuldade na vida? E quanto mais a gente usa essa palavra dificuldade, mais fica difícil, né? Então, se a gente pensar assim, situação diferente essa aqui, como que eu vou lidar? Aí a gente não cria um monstro, a gente vê aquilo com a cabeça tranquila para poder lidar. Porque a gente tem, se aquilo apareceu na nossa vida, a gente tem capacidade de lidar. Sim. Né? Não precisa se embolar naquilo e sair lutando. Porque eu acho que isso é uma coisa que é bem problemática, né? A gente já quer lutar com aquela situação. Não, gente, vamos ver o que isso aí tá querendo me ensinar. Porque eu vou aprender alguma coisa com isso aqui. O que eu quero aprender? O que tem para me ensinar isso aqui? E aí, quanto mais a gente vai para esse ensinamento, mais rápido aquilo vai se dissipando. Porque, opa, aprendi. Tá bom, vida, aprendi. E se a gente não aprender, não tem problema. A vida traz aquilo de uma outra forminha. Maneira, né? Outros personagens, outra cidade, outro tudo, mas o ensinamento tá ali. Não aprendeu? Não tem problema. A vida traz aquilo. Então, a gente pensa assim, não, peraí. De novo, isso se repetindo na minha vida, vamos supor um relacionamento complicado. Sim. A gente teve um relacionamento complicado, tá, se separou, mas aquela complicação tá na gente. Aí a gente vai pro próximo. Outro complicado. Aí tu fala, gente, mas de novo outro complicado. Sempre acho que a culpa é do outro. Exato, né? mas e ao mesmo tempo, o que isso tá me mostrando em mim, que eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver aqui pra sair da complicação. O que eu tô impedindo? Porque a gente se impede, né, Maia? A gente coloca muitos predicados sobre nós, né? Essas etiquetinhas. Eu sou ruim, eu não sou amável, eu não posso, eu não consigo, eu sou uma chata. E a vida foi botando esses predicados em mim, só que eu não sou isso, né? Eu sou a consciência pura através dessas, vivendo através desse personagem. Então, quanto mais eu vou vindo para isso, mais eu vou me desidentificando do que disseram sobre mim e me encontrando com quem eu realmente sou, né? Porque só eu sei quem eu sou, só eu sei todos os desafios que eu passei para chegar no dia que eu tô aqui hoje, né? E assim, as pessoas podem até ter assistido isso e ter dito, mas olha ali, Mai, tu não fez direito. Sim. Será? Será que não era tudo que eu podia dar? Porque isso é outra coisa, né, Maia? As pessoas acham que elas têm que dar 100% o tempo todo. Não é sobre isso, né? Às vezes, tudo que eu tenho é 5%. Mas eu dei. E aí, dali, eu vou para a próxima coisa, e eu vou pro próximo, e naquele outro dia eu posso dar 20, no próximo dia 30, e eu vou cada vez mais melhorando, me trazendo de volta, me conhecendo, sabendo as minhas capacidades, e aí, quando eu chego naquele desafio, eu sei tudo que eu tenho para entregar ali. Então, eu não chego lá, capenga, faltando os pedaços, para me encontrar com aquele amor. Não, eu tô inteira, íntegra de mim. Quando eu chego naquele amor, o cara fala, opa, aquela ali sabe quem é, não é? Exatamente. Eu não tem nada faltando, eu não tô aqui desesperada, me ama, pelo amor de Deus, me ama, porque tá faltando coisa aqui. Não, eu tô inteira, eu tô íntegra. E aí, quando eu tô assim, a outra pessoa me enxerga de outra maneira. A pessoa fala, aquela ali tá inteira. Aquela eu vou querer. Essa eu quero, hein? Aí tu te escolhe primeiro, né? Aí todo mundo fica querendo te escolher também. Fica disputado. Não é? É verdade. E, Paty, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, o meu Instagram é Patrícia Leal, com 2 L's, número 3. Patrícia Leal, 3. Isso aí é uma numerologia que eu fiz com uma amiga. Isso que eu ia perguntar. E aí ajudou, né? Na prosperidade, abrir caminhos e tudo mais. Então, é Patrícia Leal, com 2 L's, 3. Perfeito. Patrícia, muito obrigada por esse papo, por essa aula. Foi fantástico conversar com você. Obrigada, é uma honra poder estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado. E espero ter contribuído com a tua audiência aí. Com certeza. Quando quiserem me procurar, podem ficar à vontade. Lá no meu Instagram tem também link do meu WhatsApp. Eu atendo presencialmente, atendo online também.
Então, eu tenho uma cliente que mora na Suíça, Olha aí, mora em Miami, menina. Nova York, tenho Que vários. chique. Aham. Sim, porque brasileiro tem espalhado Tem em tudo que é várias. lugar no mundo, né? Então, a gente... E online, né? Fácil, pelo Facilita, WhatsApp né? mesmo. Isso é outra coisa interessante do Aura Master, né, Mai? Que a gente pode falar à distância. Eu tenho Bom. uma cliente que já está há 1 ano comigo, 1 ano. 1 ano e meio já, porque é fevereiro, quase 1 ano e meio. Ela mora em Minas Gerais. Então, assim, a gente se encontra uma vez por semana no WhatsApp. Muito bom. E é muito bom a nossa sessão. Claro que o ao vivo é mais gostoso, Diferente, né? Olho no olho. aquele mãozinha, toque. abraça e tal. Tem o cafezinho. Sim. Mas ela faz o cafezinho lá, eu faço aqui. A gente fez Mas o cafezinho, bom, isso é bom. legal. E atravessa fronteiras, né? Exatamente. Esse que é o legal de você porque não poder tem trabalhar tempo, a assim. energia não tem tempo, não tem espaço, né? Sim. E a técnica é de reprogramação, então a gente faz toques e afirmações. E a gente estando pessoalmente ou online, dá no mesmo. Tendo uma internet boa, funciona muito bem. Funciona. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigada. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast. Seu sucesso digital é a nossa meta.